Olá a todos, vamos hoje começar o Siman Samehei, ainda dando continuidade às alahot de Kriyat Shema. Anichnas lebet knesset umatzat tzibur korim Kriyat Shema. Uma pessoa que ela entrou no Bet Knesset e ele encontrou o Kahal lendo já o Kriyat Shema, como ele deve proceder. Ou shefsik bishata kriya, ou se uma pessoa interrompeu por algum motivo a leitura do Shema, o Bo Gimel Seifim. Vamos ver aqui o Shulchan Aruch Siman Aleph, Seif Aleph. Kera'a sirugin dehainu sheitchil likrot veifsik ben bishtika ben bedibur vechazar ugmará afilo shak de ligmor et kula yatsa. A pessoa estava lendo o Shema, mas ele não leu de uma forma contínua, ele leu com interrupções. Tanto faz se a pessoa fez essa interrupção com uma pausa, em silêncio, ou que ele falou no meio dessa interrupção, mas ele foi, retornou e continuou. Afilo shak de ligmor et kula yatsa. Mesmo que ele demorou um tempo na qual poderia se ler todo o Shema, ele yatsa, ele cumpriu com a mitzvah. Mesmo que essa interrupção foi por um motivo de força maior, e a gente vai ver no Mishnah Berurah melhor porque dessa maneira, tá? Mesmo assim, yatzai dechová. Fala o Remá, fala o Remá, ele coleca aqui com o Lashon do Shulchan Aruch. Se a pessoa teve algum motivo de força maior e interrompeu o Shema, o tempo necessário, o tempo que daria para ler todo o Shema, ele tem que voltar desde o início, ele não pode dar continuidade de onde ele interrompeu. E assim é o costume. E essa medida que a gente faz do quanto que demora para ler um Shema é subjetiva a cada pessoa. A gente vai entender agora no Mishnah Berurah por que numa interrupção de ones é considerado uma interrupção muito mais forte do que uma interrupção que não é de ones. Deveria ser pela lógica ao contrário. Vamos ver agora o Mishnah Berurah. Ben bidibur, se a pessoa interrompeu, tanto faz com a fala. Afelim sar bemezid, af ve'asa isur bazer, afal pequeno, entzed lachzorak lema como shepasak. Uma pessoa que ele interrompeu o Shema com fala, mesmo que foi de forma proposital, ele não precisa agora continuar falar o Shema desde o início, desde o início do primeiro pasuk. Ele pode continuar o Shema da onde ele infsik e retornar ao pasuk e continuar. Afilo que shepasak bem tzabrachá. Lembra que ele está no meio da brachá. Veu adin que se chasar, ve'emtza alel megillah, birkat amazon, ou she'abrachá aruká. É a mesma lei caso ele faça essa interrupção com fala, no meio do alel, no meio do birkat amazon, no meio da megillah, ele continua dessa maneira, da onde ele interrompeu. Vedaf que shomran be'atzmo. Deim shomea me'acher, shemotzim uvesar bentaim, memela ou enu shomea v'entze bazer. Agora isso somente se aplica quando a própria pessoa está lendo o Shema, quando a própria pessoa está fazendo o Birkat Amazon, ou ela própria está fazendo essa leitura. Agora, se ela está ouvindo de alguém e ela interrompeu com fala, aí ela não yotze dechová. Porque se ela está ouvindo, ela tem que ficar em silêncio ouvindo o que o outro está falando. Vevoar, isso a gente vai ver exatamente para cada tefilá em especial, sua alachá e enxam. E aí, no Biur alachá, shekatavno de Bekriyat Shema, nachon shechzom parashot, od apam kishesar bemezid. Mas de qualquer maneira, fala o Mishnah Berurah, assim ele vê no Biur alachá, que é melhor em relação ao Shema, o correto é voltar e ler todos os parashot de novo, se ele interrompeu com fala bemezid de proposital. Porque tem quem fala, tem opinião que diz que tem que voltar desde o início, então fala o Mishnah Berurah que de qualquer maneira, uma pessoa que fez uma interrupção com fala e foi proposital, é melhor falar o Shema de novo. E tem quem diga, a gente viu isso no Seif Katan Beit, no Remá, fala o Mishnah Berurah, Tama de Bishlama im lo yanus, Shima yarotze yachol likror. Agora, por que quando a pessoa não é anus, quando ela fez de maneira proposital, na teoria ela não precisaria voltar desde o início, não é considerada uma interrupção tão forte? Porque se ela quisesse, ela poderia ler. Ela só interrompeu porque ela falou outra coisa. Ela interrompeu o Shema com outra fala. Mas se ela quisesse ler o Shema, ela estaria apta a fazer a leitura do Shema. Diferente de um anus. Um anus, uma pessoa que ela está impedida por uma força maior que está fora dela, não é ela que fez esse impedimento. Algo causou esse impedimento, então essa interrupção é muito mais forte. Ela não tem condições de ler o Shema naquele momento, então aquilo é considerado um efsek completo. No caso que ela poderia falar, porque no caso de um anus, a pessoa está totalmente impossibilitada de ler.
Logicamente, isso aqui se aplica quando esse ones é quando a pessoa está proposital, ela própria ela está impossibilitada de ler o Shema. Como, por exemplo, uma pessoa que necessita ir ao banheiro, fazer suas necessidades, ou num lugar onde ela encontrou fezes ou encontrou alguma coisa que cheira mal e ela está impossibilitada de ler. Agora, um outro tipo de ones, como por exemplo, se tem saqueadores ou ladrões que estão atacando, ele, de acordo com essa opinião, é considerada como uma interrupção proposital e que a pessoa poderia continuar a falar o Shema. Isso em relação ao Kriyat Shema, a gente faz essa separação entre uma interrupção proposital e uma interrupção que é ones. Agora, em relação a Tfilah, qualquer ones, qualquer tipo de interrupção, mesmo se era uma interrupção que daria para fazer a leitura do Shema ou não, se é listim, se não é listim, se são ladrões, ou se é por causa de um impedimento que tem um cheiro ruim no lugar. Em relação a Tfilah, Rosilerosh, que mostra bem Lekaman Nisimal Kufdale, Eshamish Navurah, Seif Katan, Tet Zain. Falamos aqui no Seif Katan Gimel, se a interrupção foi maior do que o tempo de ler o próprio Shema Israel por completo, então ele tem que voltar desde o início. Que ele mora, Hain Merosh Veatsof, Filomed Basof. Mesmo se ele está no final do Shema, e ele fez uma interrupção, em que ele demorou, ele parou de ler num pasuk, e esse tempo que ele parou, ele é maior do que o tempo que daria para ler todo o Shema, e isso a gente calcula de maneira subjetiva, então é considerado uma interrupção, tem que voltar desde o início. Rosel Erosh, Seif Katan Dalet, Kozel Inyan de Avad, Fale Katchila lo ifsik shaot kedei ligmor kula, afilo shalom mehamatones, afilo b'shtika be'alma, afilo b'davash u'midrabanan, que vão brincar Kriyat Shema ve'alen migla que haigavna. Logicamente, tudo que a gente está falando aqui é bediavad, de katchila, a pessoa não deve interromper a tefilá dele de nenhuma maneira. וכל כשכן בתפילה יש לעזר מאוד בזה, כי יש שמחמירים בתפילה אפילו בדיעבד, ומשמע דברי המגן אברהם, ולכתחילה נכון לזה שלא ננגן שליח ציבור הרבה ברכת הקריאת שמע, שיהיה הפסק אחד כדי לגמור כולה. שאז תראו הקהל להפסיק הרבה בשתיקה או לידו. Não, isso em relação ao Kriyat Shema, a gente fala bediavad e katchila. Agora, em relação à tefilá, tem gente que fala que nem bediavad valeu, então a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso aqui, que tem que lermir e ser rigoroso com isso aqui, e tomar cuidado com interrupções de tempo, em que a pessoa fica um tempo ocioso no meio da tefilá, parada, porque pode ser considerado uma interrupção. Nireli de kosheken deixa Israel bikata koanim, shilmi deoraita, sholeari ko azakahal, ba'amira atahanunim, beta birkat koanim, shalidezeh shotkim akonim zmanarbe, be'emtza bracha. Em relação ao birkat koanim também tem que ter um cuidado para não ter muito tempo, de tempo ocioso, em que possa ser considerado um efsek, uma interrupção. ומהמעט זה טוב לעשות כמו שראיתי כתוב בשם הגר"א וכן ממש בסימן קכ"ח סעיף מ"ח בהגה שנאמר גם בפעם השלישית ריבונו של עולם ולא יהי רצון ארוך כי בהרבה פעמים מצוי שאין הכהנים מנגנים כלל ורק עומדים ומקנים עד שיעשו הקהל אמירתם. Tem que tomar cuidado nos kohanim quando eles estão cantando muito, e também tem um cuidado na leitura do Ribono Shel Olam e Hiratzon, que costumam se falar durante que os kohanim estão fazendo uma melodia, ao costume de se ler a tefilá do Ribono Shel Olam e Hiratzon, e ter o cuidado de falar isso somente na terceira repetição dos Kohanim, porque senão a pessoa pode acabar fazendo uma interrupção muito grande. Em relação ao Kadish Kudushá, é permitido aguardar esse tempo, mesmo que vai ser o tempo que vai dar para terminar todo o Kadish Kudushá. O Mashma vai ser Shulchan Shlamot, Dav Kim Yomed Besov Birkat Emet Ve'atziv, Dahanet Shira Hadashah, Kidemran Sof Siman Sameh Vav, אבינו עדיין לא הגיע לשירה חדשה, טוב יותר שישב בסירוגין באמצע ברכה כמה פעמים פחות כדי לגמור כולה. De qualquer maneira, tem que ter um cuidado, como a gente está vendo, é meio mesubach, é complicado as halachot, e a pessoa tem que ter um cuidado de não fazer nenhuma interrupção, principalmente se é uma interrupção de tempo em que dá para ler toda aquela tefilá de novo naquela interrupção que ele fez. Rosel Erosh, Seif Katan Rei, Hainu, im ifsik b'kriyat shema, afilo im ifsik ayara kedei ligmor kriyat shema, Rosel Erosh kriyat shema. Como a gente falou antes, se a pessoa interrompeu o Kriyat Shema e essa interrupção foi já do tamanho do próprio Kriyat Shema, ela tem que voltar desde o início. O Brikat Kriyat Shema lo yahzol erosh bracha shepasak betorá. Em relação à bracha do Kriyat Shema, ele não retorna. Ela em kel shak dele gmam tekab Brikat Yotzeror ad Gal Israel. Não sei que foi um tempo que vai desde a bracha de Yotzeror até Gal Israel. Yaen beur alcha de be'al im ifsik Brikat Kriyat Shema bracha le bracha vechol gavne ein tzad lahzol evare bediavad. Em relação a bediavad,
Pós-facto, a pessoa não precisa voltar e fazer a brachá. Avado Kriyat Shema, Mifsik, Ben Parashá, Parashá, Mehamaton, Esfechá, Bak, Divimot, Kola Parashiot, Roselerosh. Mas, em relação ao Kriyat Shema, se entre uma Parashá e outra, a pessoa demorou um tempo que daria para ler todos os Parashiot, ele Roselerosh. Esse é o costume, fala no Seif Katan Vav, de que a gente volta para o início do Shema, V'chen Pasuk HaKonim, Ve'odin B'tfilah, Ve'alel B'gnad B'kat Kohanim, que é chamado Beur Alachá e Enshá. E tudo isso a gente vai lefi a Koré, como que é o tempo que dá para ler o Shema. Quem define isso aqui é de uma maneira subjetiva para cada pessoa que está lendo. Ben le'akel, ben le'achmi. Tanto faz para facilitar, quanto para ser de maneira rigorosa. Se é para mais tempo ou menos tempo. De qualquer maneira, Lekatrilá, temos que ter um cuidado especial para não fazermos interrupções no meio do Kriyat Shema, das Brachot e nas outras Tfilot também. Seif Beit. Kara Kriyat Shema, Venichnas Lebet HaKnesset, o Matzah Tzibur Shekorim Kriyat Shema. Isso aqui é uma lahá que pode acontecer. A pessoa, ele está lendo o Kriyat Shema, mas aí ele entra no Beit HaKnesset, já leu o Kriyat Shema no caso. Ele entra no Beit HaKnesset e encontra o Tzibur lendo o Kriyat Shema. Ele tem que ler o primeiro passuco junto com o Kahal, para não parecer que ele não quer receber agora o jugo dos céus junto com seus colegas. A mesma lei se aplica se ele está no Beit HaKnesset fazendo outro tipo de tefilá, em que pode se interromper no meio dessa tefilá, e ele ouviu agora o Kahal falando o Shema, ele vai para naquele lugar onde ele está e fala o Shema junto com todo mundo. Pelo menos o primeiro passuco. Mas se ele está no meio de uma tefilá que ele não pode interromper, que Baruch Shema Ve'ela, como por exemplo no Pesukei do Zemra, do Baruch Shamar em diante, Lo Yafsik, aí ele não pode interromper. Ela Yomar Atevot Sheomer Beshat Shatzibur Omrim Pasuk Rishon Kineguna Tzibur, e Sheir Nirei Keilu Korei Mahem. O que ele vai fazer, se ele está do Baruch Shamar em diante, onde ele não vai poder interromper, na hora que o Kahal está lendo o Shema, ele vai aumentar um pouco a voz da tefilá que ele está fazendo, e fazendo a mesma entonação do que o Kahal fazendo o Shema, para parecer que ele está fazendo junto com todo mundo e não se separando, e não recebendo o Kabbalat ou o Shema junto com todos os seus colegas. Vamos ver aqui o comentário do Mishnah Brurah, Seif Katan Het, Kara Kriyat Shema, V'kol Shekei Milo Kara Dain. A mesma lei se aplicaria se a pessoa ainda nem leu o Shema, e ele encontrou o Kahal lendo o Shema, Vetzari Kroyat Pasuk Rishon, ele leu o primeiro pasuk junto com todo mundo. Avaloi Chavelatzit Bazem Mitzvah Tzei Kriyat Shema, Kevashen Lot Filah Berosho. Mas, já que ele ainda precisa rezar um monte de coisa antes de chegar no Shema, ele só faz esse primeiro passuco sem intenção de cumprir a mitzvah do Shema, só para falar junto com o Kahal. E depois ele faz a tefilá dele e lê o Shema normalmente. Mesmo que ele ainda não fez as brachot. Me parece, também fala assim o Mishnah Brurah, mesmo que ele está agora antes de Birkat HaTorah, ele não fez ainda as brachot da Torah, do brachot HaShahar, porque quem não fez Birkat HaTorah ainda não vai poder falar o Shema, que é considerado Limud Torah. Uma pessoa não pode estudar Torah, nem falar sobre o psukim de Torah, sem ter pronunciado as brachot da Torah. Então, se ele nem fez ainda Birkat HaTorah, já que ele vai falar esse Shema, esse primeiro passuco, não é para estudar a Torah, é só para acompanhar o Kahal, ele irá que baseia tem que falar só o primeiro passuco, porque ele ainda não fez ainda Birkot HaTorah, tá? Shekorim Kriyat Shema, Seif Katan Tet, Veu Adin Shar Dvar Shatzibur Omrim, que é o Teilal David, o Além do Korei Maim, que é Shekin Derech Eretz. Interessante que essa lahá de ler junto com o Kahal se aplica também não somente ao Shema, mas sim também ao Ashrei Yoshvei Veiterra, o Teilal David, e o Além no Leshabea, que esse aqui é a maneira educada da pessoa fazer, de estar lendo junto com o Kahal. Pasuk Rishon, falamos que ele vai ler só o primeiro pasuk, inclusive Vegam Baruch Shem Kevon Mahutor Elon Vaed, assim fala o Mishnah Brurah. Vedat Agra, Bebeu Shotzadik Kroy Maem, Kol Kriyat Shema, fala o Gra que tem que ler todo o Shema junto com o Kahal. Ou na Pesukei de Zimran, ele tem Lechmir e eu tenho Pasuk Rishon. Mas se ele está no Pesukei de Zimran em diante, do Baruch Shamar em diante, ele não pode Lechmir e sim ler só o primeiro pasuk. Debelabach, Data Mechabel, Lechmir, Pesukei de Zimran, aquele Kamal. Como a gente já viu, que a pessoa tem que ser rigorosa em relação ao Pesukei de Zimran. Lo yafsik ve'achronim katuv de birkat baruch shamar v'ishtabal psuke de zimra yesh lefsik kedei lekabel mahut shamayim im hatzibur ava brachot shel kriyat shema v'chen beprakim lo yafsik klal. Bom, tem gente que fala, os acronimos contemporâneos, os legisladores mais contemporâneos escrevem que do baruch shamar até o ishtabar a pessoa assim pode ler afsik para ler o primeiro passuco do Shema. Somente nas brachot do kriyat shema ou entre os capítulos do Shema ele não deve ir afsik para ler junto com o Kahal.
Ela Yomar Atatevot e Nigun, que mostra depois em Kriyat Shema. E sim, ele vai acompanhar na mesma entonação do que o Tzibur. Assim termina o Mishnah Brura. Vamos ver agora o Seif Gimel, Kara Kriyat Shema. Venirnas Lebeit HaKnesset, Matzat Tzibur com Kriyat Shema, Tov Shekramen Kol Kriyat Shema, Vekabet Sahar, que Koreba Torah. Uma pessoa que já leu o Kriyat Shema e ele entrou no Beit HaKnesset e viu o Kahal lendo o Kriyat Shema, é bom que ele lê junto com todo mundo o Kriyat Shema e receba a recompensa como se estivesse lendo na Torá. Fala o Remá, para terminarmos agora o Siman Samerei, Hagá, Aval, Eno Reavrar, Pasuk Rishon, que morde Baer. Mas ele é Hayav somente de ler o primeiro Pasuk, Shema Israel, e como vimos aqui no Shambrá, junto com Baruch Shem Kevod, Mahutol Yolam Vaed. Vamos a Bezrat Hashem no próximo Shiur, vamos falar do Siman Samervav. Muito bom.